Glória a Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai, como seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa perguntinha que todos nós, todos os dias fazemos, né, para nós mesmos. Tome a sua cruz e siga-me. Tome os seus problemas, tome as suas dificuldades, siga-me. A palavra de Deus, irmãos, quando eu estava ontem à noite, quando o pastor, desde semana passada, ele tinha me falado para estar ministrando hoje. E como eu sempre digo aqui, toda vez que a gente sobe no altar para falar da palavra do Senhor, para ministrar para a vida de alguém, eu entendo que primeiro nós temos que ser ministrados. Porque só assim você passa aquilo que você recebeu para outras pessoas. Então eu quero dizer para os irmãos que toda vez que o pastor ele me convida, a gente fica meio assim, né? Não que a gente tem medo, a gente tem aquele temor, né? De estar no altar para falar da palavra desse Deus tão maravilhoso, esse Deus que nós ministramos através do louvor, através da adoração, aquele hino que nós cantamos aqui hoje, que falava sobre quem já pisou no Santo dos Santos, né? A gente adora o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor ele é tão poderoso, que nós entendemos que quando nós vamos ministrar sobre esse Jesus maravilhoso, nós temos que nos tornar tão pequenininhos diante dele. Temos que ser aquele vaso, lá em Jeremias, que ele desce, ele quebra aquele vaso e faz novamente. Então é assim que nós temos que nos sentir. Nós que somos ministros da palavra do Senhor, nós temos que sentir isso, né? Pela presença e por estar falando dessa palavra maravilhosa. E quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a analisar como que é a nossa vida. A nossa vida de crentes, de cristãos, aqueles que proferem a palavra de Deus, que ministram a palavra de Deus. Quando eu estava lendo esse versículo, eu imaginei que Jesus, quando ele caminhava, as suas longas caminhadas, né, fazendo milagres, trazendo restauração nas pessoas, quando ele chegou diante dos seus discípulos e disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando Jesus chegou a dizer isso para os discípulos, ele sabia as limitações que existiam dos seres humanos. Ele sabia que nós, seres humanos, nós temos algumas limitações. Às vezes é tão difícil nós renunciarmos a algo, principalmente a nós mesmos. Porque nós temos entendido que o que mais nos paralisa, o que mais nos para na caminhada, não são demônios, não são diabos, não são pessoas, somos nós mesmos. Nós mesmos nos limitamos. Quando nós chegamos diante da palavra do Senhor e começamos a analisar que Jesus, ele chega diante do homem, ele chega diante dos seus discípulos e diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, siga-me. Se alguém quiser me seguir, negue-se, renuncie-se a si mesmo. Renuncie a você, aos seus medos, às suas culpas e siga-me. Só que eu entendi também que quando nós queremos essa renúncia ela vem com alguns comprometimentos, com alguns compromissos. O homem, para ele renunciar, ele precisa de alguns compromissos. Ele tem que entender que quando o Senhor o chama para alguma renúncia, algum negar-se a si mesmo, nós temos que ter alguns comprometimentos com a palavra, com Jesus. Andar com Jesus requer comprometimento, requer compromisso, requer você renunciar mesmo a si mesmo. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso, nessas palavras que ele ministrava, nas andanças dele, né, quando ele ministrava a palavra, quando ele curava, quando ele libertava,
ele deixou essa palavrinha mágica que todos nós cristãos sempre usamos, que é o livre-arbítrio. Se alguém quiser vir após mim, se quiser vir após mim, renuncie e se negue a si mesmo. Então essa palavrinha mágica, né, essa pequena palavra se e quiser, é algo que Satanás tem usado para destruir famílias, para sucumbir lares, para destruir pessoas, porque através desse livre-arbítrio que nós temos, muitas das vezes nós recuamos diante de uma caminhada tão maravilhosa que é andar com Jesus. E nós sabemos que quando nós renunciamos a isto, quando nós caminhamos com esse Jesus maravilhoso, algo poderoso acontece com as nossas vidas. Nós começamos a entender a essência do que é servir a Deus, do que é renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, porque nós sabemos que há uma luta muito grande entre o corpo, a alma e o espírito. E nós entendemos que a alma, ela fica onde está mais forte, né? Se o corpo estiver mais forte, a alma tende a ir para o lado do corpo. E se o espírito estiver mais forte, a alma tende a ir para o lado do espírito. Então, quando Jesus diz para nós renunciarmos a nós mesmos, Jesus, quando ele declara para os discípulos, é porque ele queria que essa renúncia ela partisse do espírito. Ela não poderia partir da carne, que é o corpo, ela não poderia partir da alma, mas ela poderia partir somente do espírito. Então, quando o Senhor nos leva a essa responsabilidade, igreja, nós temos que entender que quando Ele nos chama para renunciar a nós mesmos, Ele está dizendo, olha, tome a sua cruz. Tome a sua cruz, tome os seus problemas. Porque talvez você está tendo uma caminhada difícil agora, mas com Jesus tudo fica melhor. Quando nós caminhamos com Jesus, tudo vem ao nosso favor. A nossa caminhada, ela é traçada por Jesus, então tudo está ao nosso favor. Mesmo sendo difícil, mesmo a caminhada sendo dificultosa por causa dos problemas da vida, quando nós estamos com Jesus, essa renúncia, ela é muito mais prazerosa. Essa renúncia, ela não te dói tanto. Nós sabemos que toda renúncia ela traz dor, mas com Jesus essa renúncia não nos dói muito, porque talvez por um determinado momento nós possamos sentir alguns momentos de aflições, mas o Senhor nos diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco todos os dias. Então essa renúncia, querido, ela é prazerosa. Ela é uma renúncia prazerosa. A palavra do Senhor também nos diz aqui que falar sobre Ele é uma coisa tão maravilhosa. Falar sobre Jesus, Ele é maravilhoso. Mas só que falar sobre Ele só tem sentido quando nós caminhamos com Ele. Não é muito bom quando você ama uma pessoa, quando você fala bem dela. Mas eu quero dizer que para você falar dessa pessoa, para você ministrar sobre essa pessoa, você tem que andar lado a lado com ela, porque não faz sentido. Não faz sentido essa chamada de Jesus para as nossas vidas e de repente nós começarmos a caminhar com Ele, mas nós não queremos renunciar a nossa vidinha, sair do nosso comodismo. É muito fácil nós muitas das vezes acharmos que nós somos crentes apenas dentro da igreja, dentro do templo, sabendo que quando o Senhor nos chama para uma caminhada, Ele nos chama para uma renúncia. Eu quero dizer para a igreja que renunciar é você muitas das vezes estar numa situação onde você não tem para onde correr. Ou você segue Jesus ou você larga tudo para trás. E quando Jesus chega diante dos discípulos e começa a dizer para eles dessa renúncia, eu quero dizer para você caminhar com Jesus. Se preciso for, largue tudo para trás. Não olhe para trás. Vá numa caminhada com o Senhor. Porque essa renúncia, quando quando o Senhor nos pede essa renúncia, é porque Ele sabe que lá na frente nós vamos ter um galardão muito maior. Nós vamos ter um galardão muito grande com o Senhor. Eu entendo também com esta palavra que nós acabamos de ler, que para termos algumas renúncias, para termos comprometimento com esta palavra, nós precisamos desenvolver um caráter de fé, uma fé genuína. Porque eu entendo que nós vivemos por fé.
Nós que somos crentes, no mundo de hoje, nessa vida tão conturbada que nós levamos, nós temos que viver pela fé, igreja. Nós temos que ver sinais acontecer. Você muitas das vezes pode estar lá na sua casa, sentado lá no banco, e de repente você vê aquele vento impetuoso passar perto de você. Você tem que entender, você que é crente, você tem que entender que aquele vento é a presença do Espírito Santo na sua vida. Não pode ser nada além do que a presença do Espírito Santo na sua vida. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que ver milagres acontecer diante de nós. Então a primeira atitude de negar-se a si mesmo e andar com a cruz, carregar a cruz, é você ter uma atitude de fé na sua vida. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Você não está esperando algo e você sabe que vai acontecer porque você tem essa fé inabalável. Então quer dizer para você, igreja, que para você receber essa renúncia, para você ter essa renúncia, para o Senhor olhar lá do céu, olhar para você e falar assim, olha, aquele crente ali, ele realmente renuncia. Realmente ele quer me seguir acima de todas as coisas, de qualquer circunstância. Você precisa ter uma fé inabalável. Uma fé que não é julgada ao mar do esquecimento, como um menino que anda para lá e para cá. Hoje eu estou com o Senhor, amanhã eu não estou. Então esta fé inabalável, ela nos dá essa segurança de renúncia. De renúncia a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos prazeres. É esta fé que nos coloca nessa renúncia e nessa posição. A segunda atitude que eu posso ver acerca dessa renúncia que o Senhor nos coloca nessa noite, a tá buscando para tomar a nossa cruz e andar com Jesus. A segunda atitude é determinação. Quem tem determinação, faz assim. Glória a Deus. O Senhor nos chama nessa noite a ter determinação. Porque quando nós estamos determinados a receber algo do Senhor, nós renunciamos a tudo. A tudo que nos atrapalha. Se você tem um alvo na sua vida, se você tem um objetivo na sua vida, você determina aquele objetivo na sua vida e você vai até o fim. Se preciso for, você abandona até seus desejos, as suas vontades e você vai em busca daquele alvo. Nós ouvimos há muito tempo atrás, o pastor já falou sobre esta palavra, um grande pregador, um grande conferencista, Myles Monroe. Ele prega nos seus sermões, ele diz que quando ele queria algo na sua vida, quando ele estava em busca de um alvo, ele pegou tudo aquilo que poderia afastá-lo daquele alvo, ele colocou numa folha e começou a riscar da sua vida tudo aquilo que poderia afastá-lo de realizar aquele sonho, aquele alvo. Então isso chama determinação.